Boa tarde a todos. Em algum momento da sua vida, você se perguntou por que a água do mar não se congela? Nós observamos nos filmes e em fotos, como esta que vocês estão vendo, que existem blocos de gelo, né, que nós chamamos de iceberg, que ficam flutuando no mar. E à sua volta, a água não está congelada. Por que será que isso acontece? E também você já deve ter se deparado com a situação seguinte: você está na praia, né? Você quer fazer sua bebida gelar mais rápida e alguém fala para você colocar gelo, sal no gelo, né? Por que que isso acontece? Então, eu vou mostrar para vocês uma reportagem a respeito desse assunto. O Réveillon tá chegando e uma preocupação, principalmente quando o dia está muito quente, é se a bebida vai gelar. Pois a gente vai ensinar um truque fácil para deixar sua bebida gelada em meia hora. Parece mágica. Se bobear, ela até congela. Bebidas geladas em 30 minutos. Muita gente gostaria de aprender a fazer essa mágica. E a Lucy hoje vai nos ensinar essa receita e nós vamos testar. Que ela vai fazer aqui na televisão, tem que dar certo, Lucy. Mas vai dar certo, nós vamos usar sal grosso, álcool e gelo. Nós vamos colocar uma camada de gelo, vamos colocar as bebidas, aí vamos arrumar todas as bebidas. Depois nós vamos cobrir com o gelo. Depois nós vamos colocar sal grosso por cima, fazer uma cama de sal grosso, cobrir todo esse gelo com sal grosso. E vamos jogar álcool. Vocês podem ouvir o barulhinho do gelo reagindo com o álcool e sal grosso. 30 minutos depois é hora da verdade. Vamos saber se as bebidas realmente estão geladas. Congelou, impressionante. Em 30 minutos. Vou fazer o teste. Tá bom. Tá mais que provado, né? Bebida gelada em 30 minutos. Obrigada pela dica, Lucy. Muito bom. Impressionante, né? Não falei que era fácil? Gelo, sal grosso e álcool. Se você tem alguma dúvida, quer alguma dica doméstica, mande uma sugestão pra gente. Entre lá em g1.com.br/es. Muito bem, então fica a dica aí para vocês. Esse fenômeno, ele também está relacionado com o fato de nos países que nevam, as pessoas jogarem sal na neve para derreter o gelo, né? E assim os carros poderem transitar mais facilmente e as pessoas não escorregam também no gelo. Então, esses fenômenos estão relacionados com o assunto que nós vamos estudar hoje, que é propriedades coligativas. Então, o que são propriedades coligativas? São propriedades das soluções e dependem da razão entre o número de partículas de soluto e o número de moléculas do solvente em uma solução. Não depende da natureza das espécies químicas presentes, ou seja, tanto faz as partículas serem iônicas ou serem covalentes, né? Isso não vai interferir nas propriedades. A única coisa que interessa é a quantidade de partículas que estão dissolvidas. Só para a gente relembrar, uma solução é uma mistura homogênea, né, quando nós temos um solvente, que normalmente é a água, e um soluto, que pode ser sal, açúcar. No caso aí vocês estão vendo na imagem o sulfato de cobre, que é um sal com essa coloração azul, e uma solução de sulfato de cobre fica com essa tonalidade de azul claro, né? Então, uma solução nada mais é do que um solvente contendo um soluto. Nas aulas anteriores, nós falamos a respeito da pressão de vapor de um líquido, né? A pressão de vapor de um líquido é a pressão exercida pelo seu vapor contra
a massa de ar que está sobre ela. Ou, em caso de sistemas fechados, a pressão máxima de vapor é a pressão exercida quando existe um equilíbrio entre a fase gasosa e a fase líquida dentro do recipiente. O que acontece com a pressão de vapor de um líquido quando nós adicionamos uma substância sólida como o cloreto de sódio? Será que a pressão de vapor aumenta, diminui? Essa propriedade ela é chamada de tonoscopia. Então, verifica-se experimentalmente que a adição de um soluto não volátil, ou seja, normalmente um soluto sólido, a um líquido, faz com que a pressão de vapor deste líquido diminua. Esse abaixamento da pressão de vapor pela adição de um soluto não volátil é chamado de tonoscopia. Então, tonoscopia é o estudo do abaixamento da pressão máxima de vapor do solvente causado pela dissolução de um soluto não volátil. Basicamente é o seguinte: a água ela evapora com maior dificuldade se você adicionar sal nela. Ou, se nós pegarmos um copo de água, 100 ml de água pura, só água, e nós colocarmos ao lado de um copo de água contendo 100 ml de água salgada, por exemplo, água do mar, nós vamos verificar que a água do mar ela evapora com menos velocidade do que a água pura, por conta dos sais que estão dissolvidos na água. E por que isso acontece? Porque as partículas do soluto, dissolvido, eles causam um impedimento físico para que as partículas possam evaporar. Então, esse impedimento físico, como vocês podem ver na figura, na primeira imagem nós temos o solvente puro, então nós temos algumas moléculas evaporando. Na segunda imagem nós temos uma solução diluída, que é uma solução onde a concentração de soluto é pequena, nós temos menos moléculas evaporando, e quando a gente aumenta a concentração, na imagem 3, a quantidade de partículas do solvente que conseguem escapar é menor. Então, quanto maior a quantidade de partículas dissolvida, maior vai ser o abaixamento da pressão de vapor. Esse processo é chamado de tonoscopia. Então, no gráfico, nós podemos observar que o solvente puro ele tem uma pressão de vapor maior, esse traço sem tracejar, o traço contínuo, é o traço do solvente puro. Comparado ao tracejado, que é o da solução, nós podemos observar claramente que há uma diminuição da pressão de vapor da solução com relação ao solvente puro. Então vamos pegar esse exercício para a gente praticar. Ele diz o seguinte: a variação das pressões de vapor de HCl e C2H5Cl com a temperatura é mostrada no gráfico. Então nós podemos observar no gráfico duas linhas, uma verde e uma laranja. A linha verde representa o C2H5Cl e a linha laranja representa o CHCCl3. Aí ele fala o seguinte: considerando a pressão de uma atmosfera, responda às questões. Letra A. A que temperatura cada substância entrará em ebulição? E letra B. Qual o efeito da adição de um soluto não volátil sobre a pressão de vapor destas substâncias? Então vamos resolver esta questão. Então, para a gente responder a questão de número 1, nós temos que, primeiramente, fazer o seguinte. Então, vamos descobrir qual é a temperatura que essas substâncias entrarão em ebulição. O texto fala o seguinte, considerando a pressão de 1 atmosfera
Então, a pressão atmosférica vale 1. Só que no gráfico, a pressão está dada em milímetros de mercúrio. 1 atmosfera, ou seja, 1 atm, vale 760 milímetros de mercúrio. Essas são duas unidades que nós utilizamos para pressão, atm e milímetros de mercúrio. Então, nós temos que olhar no gráfico aonde encontra-se os 760 milímetros. Bom, aqui deve ser o 700, no meio desse, né, entre o 800 e o 600 fica o 700, então 760 milímetros está mais ou menos aqui. Então, vou tracejar os 760 milímetros até que ele toque as duas curvas. Então, tocou a primeira curva aqui e a segunda curva será tocada neste ponto. Esse ponto coincide aproximadamente com 20 graus. Então, nós podemos afirmar que a temperatura de ebulição desta primeira substância é 20 graus Celsius. E para a segunda substância, a temperatura de ebulição é de aproximadamente 60 graus Celsius. Então, a primeira questão está respondida. Tem aí a resposta para vocês. Agora vamos responder a segunda questão. A segunda questão ela fala o seguinte: qual é o efeito da adição de um soluto não volátil sobre a pressão de vapor desta substância? A adição de um soluto não volátil vai fazer com que a pressão de vapor destas substâncias diminua. Então, a adição de um soluto não volátil vai diminuir a pressão de vapor do líquido. Tá certo? Agora vamos observar o seguinte. Vou fazer um experimento para vocês aqui. Esse experimento ele consiste na seguinte coisa. Nós temos aqui um frasco. Esse frasco ele esquenta e ele esfria. Tem um tubo de ensaio e dentro desse tubo a gente pode colocar algumas substâncias. Então vou colocar primeiramente água e não vou adicionar nenhum soluto na água. Eu quero que ela esfrie, então vou colocar ela para esfriar. Vamos ver qual é a temperatura de fusão da água. Então a gente mergulha o tubo, coloca o termômetro dentro e a água começa a esfriar. Começa a esfriar, vocês podem notar pelo desenho que ela está congelando. Então, a temperatura de fusão da água, ou seja, aquela temperatura onde ela passa para o estado sólido, né, do líquido para o sólido, é de 0 graus Celsius. Então, macroscopicamente, nós podemos ver, né, na figura as moléculas de água se tornando gelo. Porém, o que acontece com a temperatura de fusão da água quando a gente acrescenta uma certa quantidade de cloreto de sódio? Então, vou adicionar 10 gramas de cloreto de sódio à água. E vou colocar para congelar. Então, a temperatura começa a cair. Ela vai cair, vai chegar a 0. Pronto. Olha, agora a temperatura de congelamento não é mais 0 graus Celsius. Agora foi menos 5,77, menos 5,8. Então, nós podemos notar que a adição de cloreto de sódio na água fez com que a temperatura de fusão dela diminuísse para 5,8. Né? Isso explica o fato do gelo derreter quando se coloca sal. O que ocorre quando nós colocamos sal no gelo? A temperatura ambiente está a 0 graus. Nessa temperatura, a água se transforma em gelo. Porém, ao adicionar sal no gelo, ele faz com que o gelo derreta e, ao reduzir a temperatura de fusão do gelo,
o gelo vai se tornar líquido e não vai ficar congelado, porque a temperatura do ambiente não é suficiente para torná-lo sólido. Então, por isso que nós podemos utilizar o sal para derreter o gelo. Este fenômeno é chamado de crioscopia. Então, a crioscopia é o estudo do abaixamento da temperatura de congelamento de um líquido por meio da adição de um soluto não volátil. Basicamente é o seguinte: quando nós colocamos sal na água ou sal no gelo, nós fazemos com que o gelo derreta. Isso não significa que a temperatura aumentou, pelo contrário. A temperatura diminuiu, só que a água continua no estado líquido porque a temperatura de fusão foi reduzido também. Então é possível ter água líquida abaixo de 0 graus Celsius? Sim, desde que seja adicionado a esta água um soluto não volátil. Isso explica o fato da água do mar não congelar. Então, o iceberg que fica congelado, flutuando na água, é água doce. É um pedaço de gelo de água doce que se deslocou do continente e flutua no oceano. A água ao redor deste iceberg pode estar inclusive mais fria do que 0 graus Celsius. Só que pelo fato de ter sal na água, a temperatura de fusão da água é diminuída. E ao ser diminuída, a água passa a ter outro ponto de fusão que é diferente daquele que está à temperatura da água, do mar. Vamos fazer novamente o experimento, mas agora, ao invés de congelarmos a água, vamos aquecê-la. Então, nós sabemos que a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, no nível do mar. O que acontecerá com a temperatura de ebulição da água? Pronto. O termômetro está marcando 100 graus e vocês estão vendo as bolhas subirem dentro do líquido. Isso indica para a gente que a água está entrando em ebulição. Agora, o que vai acontecer se nós adicionarmos 10 gramas de cloreto de sódio à água? Vamos verificar. Pronto, a água está entrando em ebulição e nós podemos notar que a temperatura de ebulição agora não é mais 100 graus, e sim 101,56. Então nós podemos concluir que a adição de um soluto não volátil na água faz com que sua temperatura de ebulição aumente. Esse fenômeno é chamado de ebulioscopia. Então, o que é ebulioscopia? É o estudo da elevação da temperatura de ebulição de um líquido por meio da adição de um soluto não volátil. Então, a água ela tem temperatura de 100 graus Celsius. A adição de glicose, por exemplo, ou sal, faz com que a temperatura da água aumente, fica acima de 100 graus. Então, é possível ter água no estado líquido acima de 100 graus? Sim, desde que nós adicionemos um soluto não volátil à água. Então, nós podemos observar que, quando nós temos o solvente puro, a temperatura de congelamento da água e a temperatura de ebulição da água é 1. São esses pontos que eu estou marcando em vermelho. São essas temperaturas aqui, ó. Temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Ao adicionar um soluto não volátil, nós fazemos com que a temperatura de fusão fique menor e fazemos com que a temperatura de ebulição fique maior. Então, vai ocorrer um alargamento das faixas dessas temperaturas. Nós vamos ter uma temperatura
de fusão menor e uma temperatura de ebulição maior para a solução. Tá certo? Então vamos fazer esse exercício. Ele diz o seguinte: na Europa, nos invernos rigorosos, é costume aspergir cloreto de sódio ou cloreto de cálcio em ruas e estradas cobertas de gelo, bem como adicionar etileno glicol à água do radiador dos automóveis. Com esses procedimentos, qual alteração se deseja provocar na água? Então, em países que são muito frios, a água do carro ela congela. Para isso não acontecer, é adicionado à água etileno glicol, que é uma substância líquida parecida com álcool. Ou joga-se gelo na água, né, na neve, para que ela derrita. Então, com esses procedimentos, qual alteração se deseja provocar na água? A diminuição da temperatura de congelamento. Então, a resposta para esse exercício é a letra E.